Mais uma decisão para os meninos da Vila nesta quinta-feira, 9h45 da noite, contra a equipe do Fortaleza, de volta a Santo André no Bruno José Daniel. O Santos tenta passar da fase de quartas de final, chegar na semifinal para, quem sabe, enfrentar o vencedor do confronto América Mineiro e Ituano. Seria este o último passo antes da grande decisão da Copinha 2023. Vou falar sobre esse jogo a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo da Copinha, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Hoje estou aqui nesse estúdio alternativo para falar sobre Santos e Fortaleza, né? O Fortaleza que passou pelo Ibrachina, venceu por 1-0, um gol que o goleirão lá do Ibrachina deu uma força, né? E é uma equipe boa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas o Santos ele é sempre apontado como um dos favoritos quando o assunto é disputa de categoria de base, principalmente pelo fato do Santos ter sido campeão paulista, um torneio que tem times como o Corinthians, como o Palmeiras, que disputaram inclusive o título brasileiro. O São Paulo, que tem uma base muito tradicional, e outros times fortes do interior paulista, como o próprio Ibrachina, né? O Red Bull Bragantino, times de investidores, times de empresários. Então, o Santos chegar a essa fase de quartas de final, ficar entre os 8 melhores, era algo absolutamente previsível, né? Aliás, é muito previsível que o Santos chegue à final da Copa São Paulo, não é nada de outro mundo. Claro que pode acontecer uma derrota para o Fortaleza, que afinal de contas são meninos, eles estão desgastados pelo excesso de jogos. A federação castigou o Santos nessa copinha, colocando para jogar quase sempre de manhã à tarde e num calor desgraçado. Outros times tiveram a prerrogativa de só jogar à noite. Acho que o Palmeiras basicamente jogou todas as partidas à noite, né? Até por interesses de televisão. Então, uma coisa é você jogar cada 2 dias debaixo de um sol de 40 graus, 30 e poucos graus, sensação térmica de 40 graus. Outra coisa é você jogar à noite com uma temperatura mais amena. Isso faz diferença. Então, o Santos está desgastado, ele já perdeu jogadores por lesão na Copa São Paulo, como o Jair, o próprio Balão, que está suspenso e não vai poder jogar, já tinha ficado de fora depois de ter tomado uma entrada no jogo da primeira fase. O David, com as questões musculares que ele tem enfrentado também, né, tem tido dificuldade para ser escalado pelo professor Orlando Ribeiro. Então, assim, o Santos é um time que em muitos momentos está em campo com quem sobrou, inclusive com os meninos do Sub-17, né? O Netinho, o JP Sherman, o Souza, que foi convocado inclusive para a seleção brasileira, né? O Gabriel Bontempo, que jogou pouquinho. Então, assim, é difícil, né? Você ter essa sequência, a zaga mudando toda hora. Uma hora tá o Thiago Balieiro, outra hora tava o Derek, outra hora tava o Zabala, o André Klaus. Todos os zagueiros do Santos jogaram, né? Então, a prova de que a Copinha ela tem esse formato que é desgastante. Os laterais do Santos, por exemplo, o Cadu e o Kevson, eles estão jogando direto, né? Apesar do Souza ser bom, né? O JP Sherman também, mas são jogadores do Sub-17. Então, os titulares têm atuado de forma consecutiva, como o Patati, né? Que depois de ter começado no banco de reservas porque voltava de lesão, está jogando todas direto, e o Ivonei, que também está nessa pegada direto, ainda mais agora, sem o Balão, sem o Jair, com outros desfalques, ele é peça fundamental. Sem o Miguelito, que poderia eventualmente fazer parte dessa equipe, não sei nem se o Santos chegar na final, dependendo de como tiver a questão emocional desse rapaz, e também a liberação ou não por parte do técnico Odair Helma. Não sei se numa dessas, se o Santos for avançando, até porque já é na outra semana, né? Final da Copinha já é na outra semana. Então,
daqui a uma semana exatamente, né? Praticamente. Então, não sei se ele poderia ser liberado para reforçar a equipe. Então, é um jogo que vai ser uma partida como todas dessas fases, né, agudas, mas vai ter uma diferença. Como eu disse, o Santos volta a Santo André, volta ao Bruno José Daniel. O Fortaleza tem torcida em vários cantos do Brasil, e o estado de São Paulo não é diferente. Ele vai ter um pedaço reservado lá, mas eu imagino que pelo horário e por voltar a Santo André, a torcida do Santos vai lotar as duas maiores partes das arquibancadas. Então eu acredito até num público em torno de 10 mil pessoas no jogo da Copinha, e vai ter lá um pedaço reservado para a torcida do Fortaleza. O gramado é muito melhor, né? Um gramado sintético. Eu já vi sintéticos melhores do que o do Bruno José Daniel, mas o gramado é perfeito. Torcer para não chover, né? Na hora do jogo, para não deixar complicar um pouquinho, né? A bola talvez fique um pouco mais veloz. Também nem sei se isso é bom ou ruim para quem ataca, né, como o Santos. Enfim, é um time que sempre tentou impor o seu estilo em todos os jogos, né? Sempre jogou para buscar o resultado. Teve aquele dia contra o Santo André uma jornada fora da curva, aquela derrota, mas sempre foi o time a tomar a iniciativa da partida. E eu não espero nada diferente nesta quinta-feira, repito, 9h45 da noite, contra o Fortaleza no Bruno José Daniel. Que continue assim, que os meninos tenham atenção, porque é o tipo de jogo que às vezes uma bobeada, um cartão vermelho muito cedo, um jogador importante pendurado com cartão amarelo também, uma bobeada, não tem VAR, é sempre bom a gente lembrar disso, né? Os árbitros também da Copinha, assim como os jogadores, são mais inexperientes, e sem o VAR fica mais difícil realmente de não haver digamos assim, uma justiça, né? Pode ser que não haja justiça em relação às determinações da arbitragem. Então tem todos esses detalhes. Você pode ficar de fora por desgaste, por uma decisão equivocada da arbitragem, por um lance esporádico. Então o grau de concentração desses meninos tem que estar elevado. Até porque é como se fosse uma contagem regressiva. O que eles têm que entender? Passando pelo Fortaleza, está na semifinal da competição. E aí é um jogo valendo a ida novamente à disputa do título, o Santos em busca da 4ª conquista da Copa São Paulo. Só queria dizer um negócio, porque eu estou batendo muito nessa tecla. Assim, até teve gente do Santos que usou suas redes sociais para dizer assim: vejam bem, o mando pouco importa dos jogos, a Federação Paulista determina o mando, independentemente de campanha e qualquer coisa. Beleza, mas já está claro que foi definido, foi o Lucas, jornalista, agora me deu branco, esqueci, aqui tem tanto Lucas, né? Não é o Mussetti, depois eu até dou os créditos direitinho para ele no rodapé aqui do nosso vídeo, se der, se eu não me esquecer. Ele trouxe uma informação no Twitter de que a federação já determinou que se o Palmeiras chegar na final, a final vai ser no Allianz Parque. Se, claro, o Palmeiras tiver melhor campanha do que todos os outros times, né? Mas eu estou gravando esse vídeo aqui sem saber o resultado do jogo do Palmeiras, tá? Se for qualquer outro time, a final vai ser no Canindé. Mas vamos combinar. Vocês acham que se o Santos for para a final contra o Goiás, por exemplo, né? O Canindé é suficiente para receber? O Santos já lotou o Pacaembu com quase 40 mil pessoas em final de Copinha, né? Então não faz muito sentido. Quer dizer, tudo bem, vai botar no Canindé para 22 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas, sendo que poderia colocar no Morumbi para 40 mil. Talvez não lotasse, mas para 40 mil colocava. E eu estou batendo nessa tecla há um tempão. O São Paulo está fora da competição. Por que já não chega e determina o Morumbi? Porque vai ter show lá. O Allianz Parque vai ter show do Backstreet Boys, né? Tem até um pedaço lá que não vai poder ser utilizado de arquibancada. Então a federação perde a chance, não sei se o São Paulo não quer emprestar, não quer alugar e tal, de fazer num estádio maior, né? Ela tem que ter um plano C, eu acho. Mas enfim, antes de falar de decisão, os meninos têm que chegar, né? Tem que passar de fase. E aí eu quero ver a semifinal, porque tem jogos acontecendo na Arena Barueri e aí Ituano
o América Mineiro, onde for o jogo, se for na Arena Barueri, se for em Santo André, a torcida do Santos vai estar em grande número também. Mas repito, precisa passar pelo Fortaleza primeiro. Os meninos não podem confundir confiança com arrogância. A campanha do Santos é excelente e nesse aspecto eu espero que o técnico Orlando Ribeiro esteja trabalhando com a molecada nesse sentido, de que é preciso total concentração para buscar um resultado positivo, uma vitória, para chegar nesta semifinal, mais uma de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, boa sorte para os meninos. Iremos acompanhar, né? E sabe Deus que horas, bem tarde da noite, a gente faz o vídeo pós-jogo de Santos e Fortaleza, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimaes Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.